Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa reunião. Daríamos início à 46ª reunião ordinária do Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento e Substituição de Frota por Alternativas Mais Limpas do município de São Paulo. Queria pedir para a nossa equipe para colocar para gravar, por favor. A pauta de hoje vai ser o retrofit de veículos para propulsão elétrica, com o apresentador José Giafone, da empresa Giafone Electric. Então, já está gravando? Só um minuto. Já sim. Tá? Obrigada. Então, informamos que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo no YouTube da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. E o formulário para a chamada, né, está no chat da reunião. Então, pedimos a todos que preencham para que a gente possa computar a presença de cada um dos senhores e senhoras. Queria justificar a ausência do secretário Renato Nalini. Hoje o prefeito Ricardo Nunes está entregando 115 ônibus elétricos, então o secretário foi convocado, teve que ir para lá, mas estou aqui representando junto com o Fábio e a Ana. Eu queria primeiro aprovar a ata da 45ª reunião, que foi enviada no convite. Alguém tem alguma consideração? Não? Então, está aprovada. E aí, só antes da gente passar para o nosso palestrante, né, dizer que hoje, como eu disse anteriormente, está sendo entregue mais 115 ônibus elétricos pela Prefeitura de São Paulo. Agora Somando aí aos 428, chegamos a 543 ônibus elétricos, mais os 201 trólebus que já estão circulando. Importante a gente mencionar que cada ônibus elétrico equivale ao plantio de 100 mil árvores por ano e a biometano 6.400 árvores por ano. Então, é um avanço grande aí para a cidade de São Paulo. A gente até perguntou para a SP Trans, com a inclusão desses 115 ônibus elétricos, quanto de emissão, né, a gente consegue aí reduzir, e eles passaram que vai ser evitada anualmente a emissão de 10 mil toneladas de CO2, 3 mil toneladas de material particulado, e também deixarão de ser consumidos 4 milhões de litros de diesel por ano. Isso só com relação aos 115 ônibus que estão sendo entregues hoje. E também falar um pouquinho do nosso seminário de biometano, né, que a gente realizou, acho que há uns 10 dias atrás, para estudar a viabilidade da inclusão do biometano também como um combustível limpo nos ônibus da cidade, né? Então, alguns caminhões de resíduos já estão utilizando biometano, e agora a gente está estudando essa viabilidade de incluir nos ônibus a questão do biometano. Isso está sendo estudado, nossa equipe aqui, o Fábio, a Ana, eles estão preparando um relatório para o prefeito, e posteriormente também será apresentado aqui no Confrota. Então, passo agora para o José Giafone, da empresa Giafone Electric, para falar sobre retrofit de veículos para propulsão elétrica. Obrigada pela sua presença. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui só um minutinho. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Tá. Bom, a Giafone Electric nasceu há quase 5 anos já. Ela foi criada a partir de uma divisão de competição que a gente tinha desde 1995, era uma empresa que está voltada para fazer carros de competição, Stock Car, enfim, a maioria das competições nacionais
utilizavam nossos produtos, tanto na parte de desenvolvimento, de projeto, como fabricação dos carros de competição. Aí a gente vendeu essa divisão há uns 2 anos atrás, e hoje a gente está focado basicamente em veículos elétricos, né? Então, passar um pouquinho aqui o que a gente vem fazendo hoje, né? Acho que isso aqui não preciso falar muito, acho que todo mundo aqui já sabe mais ou menos o porquê de ir para a eletrificação, mas hoje a gente desenvolve nossos próprios packs de bateria. Depende, a gente faz um retrofit muito com o que o cliente precisa. Então, como muitas vezes eles precisam de umas demandas diferentes do que o mercado tem, a gente acabou optando por fazer nossos próprios packs de bateria, então a gente consegue fazer os packs bem modulares e colocar eles nos lugares, nos veículos que não atrapalham a operação dos clientes, né? Então a gente faz esses projetos, os packs, os projetos, os componentes mecânicos, os elétricos, softwares, tudo dentro de casa, com a nossa equipe de engenharia que a gente tem aqui hoje. Aqui é um pouco do que a gente já fez nesses 5 anos que estamos trabalhando com retrofit. Então, basicamente, fizemos caminhões de 19 toneladas, caminhões, veículos comerciais aí de 3,5 toneladas. A gente ainda está um pouco na parte de competição, a gente tem essa parceria aqui junto com a Volkswagen, que a gente desenvolve um kit híbrido para um caminhão de corrida. Já fizemos esse veículo menor de 1,5 toneladas, fizemos esse veículo que é o nosso maior, o nosso, vamos falar, mais pesado, que consegue puxar aí até 150 toneladas. Esse aqui é um outro veículo que a gente faz de competição também, que é um híbrido, que ele tem uma tração elétrica na frente, tração a combustão atrás. Já temos também alguns ônibus retrofitados andando no Brasil. Carro forte, a gente também já fez uma parceria com uma empresa para fazer carro forte. A gente tem a parceria com a Hooker, que aí já não é um retrofit, né? Já seriam veículos novos que a gente faz para uma empresa que faz movimentação de pátio, essas coisas. E esse aqui é um retrofit também que a gente fez para uma empresa de transporte que já está um bom tempo na rua. Aqui um pouco da nossa infraestrutura. Então, como eu disse, a gente fabrica tudo dentro de casa. A gente tem um galpão aqui de quase 3.000 metros quadrados. Então, a gente tem toda a parte de engenharia que desenvolve os produtos e a gente acaba fabricando tudo dentro de casa. Aqui um pouco das competências, os packs de baterias que a gente faz dentro de casa. Também aqui a gente chama de crate, né, que é onde a gente pega os motores, a gente usa várias marcas de motores, depende também, vai muito do que o cliente precisa. Então, tem situações que a gente usa o WEG, tem situações que a gente usa o Dana, enfim, tem vários motores que existem no mercado, mais voltado aí realmente para cada característica de projeto, a gente usa um tipo de motor, né? A gente faz também o cooling, a unidade de resfriamento das baterias, a gente também faz aqui dentro de casa. O que mais? Então, os nossos diferenciais realmente no retrofit, a gente está num segmento onde realmente não tem muito. Como é que eu vou explicar assim? Não tem os veículos que tem no mercado, as montadoras são um pouco engessadas, então o veículo é aquele, qualquer coisa diferente que a empresa precise, ela não consegue, porque, enfim, é um veículo bem, um veículo de montadora, eles têm 2 ou 3 opções de bateria e mais nada, não consegue mexer onde vão as baterias. Então, a nossa ideia aqui realmente é fazer um negócio voltado para o que o cliente precisa. Aqui eu vou falar um pouco mais dos produtos que a gente já fez. Esse aqui é um que corre na Copa Truck. A gente tem aí um motor elétrico acoplado a um motor a combustão, que quando o piloto aperta um botão, ele gera mais potência. Então, é um desenvolvimento junto com a Volkswagen. A Volkswagen faz toda a parte do caminhão e a gente faz a parte elétrica desse caminhão.
Esse aqui é um UTV também, que a gente, voltado para a competição, onde a gente tem ali a parte híbrida, mas o motor elétrico não está acoplado ao motor a combustão. O motor elétrico ele só toca a parte dianteira, ele dá a tração dianteira no veículo, e o motor a combustão faz a parte traseira. Aqui é um pouco das conversões que a gente fez para uns caminhões de bebida. Então, a gente tem as opções que vão de autonomia de 80 a 300 km. A gente põe os packs de bateria de acordo com o que o cliente precisa. Então, esses caminhões têm PBT de até 16 toneladas. Esse é um caminhão um pouco menor, um PBT de 7 toneladas. Mesma situação aqui, a gente consegue fazer ele com autonomia de 70 a 250 km, variando só os tamanhos de pack. Esse é o Hooker, que eu já falei um pouquinho ali em cima, né? Mais para movimentação de carga, de pátio. Esse caso aqui não é retrofit, é veículo novo. Esse daí é um ônibus que basicamente, esse aí, se não me engano, esse aí está em São José dos Campos, já está lá mais de um ano operando. A autonomia varia aí de 120 a 250 km, dependendo aí da solicitação do cliente, né? A gente também está fazendo um retrofit de um ônibus articulado. Esse ainda tem testes, a gente não entregou para nenhum cliente. Então, estamos terminando esse projeto para já entregar para uma pessoa. Nesse caso, a gente está usando os packs da CATL, um motor de um outro fabricante. A gente tem uma parceria com a Iveco para fornecer aí veículos novos, né? No caso, são chassis de ônibus. Também não é um retrofit, a gente aí seria mais um chassi zero, né? Então, piso alto, no caso, tanto Iveco quanto Mercedes. Esse daqui é uma van de entrega. No caso, esse daí tinha autonomia de 300 km. Também já foi entregue. Esse é um produto que também já está entregue faz algum tempo no mercado. Veículo menor PBT. Esse é um caminhão trator, um Mercedes 33. Agora me fugiu aqui qual era o modelo certinho do cavalo, mas também é um veículo que já está em teste faz mais de um ano também. A gente consegue fazer ele, dependendo da solicitação do cliente, com autonomia a partir de 50 km. E aqui um outro material que a gente faz aqui também, a gente está desenvolvendo um range extender, tanto para um drone, para um projeto de um drone, de uma empresa que contratou a gente para fazer o range extender, e também estamos desenvolvendo um range extender para ser colocado em veículos comerciais. Então, basicamente, hoje a gente está voltado, mais uma empresa de engenharia, com projetos pontuais, onde algumas empresas procuram a gente para fazer os retrofits de veículos que não tem muito no mercado convencional. Então, acho que seria mais ou menos isso aí que a gente oferta no mercado, e obrigado pelo tempo de todos aí. Muito obrigada, Zeca. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Fábio? Fábio, o microfone está fechado. Perdão. Zeca, obrigado pela apresentação, pela demonstração da viabilidade tecnológica e do retrofit. Eu acho que um dos pontos importantes para levantar a partir da apresentação do Zeca aqui para os membros do grupo é o seguinte: então, o retrofit para os ônibus da cidade, ele não seria aplicável, porque a gente tem uma limitação do contrato que a gente tem de empréstimo junto ao Banco Mundial e ao BNDES, né, que auxiliam no subsídio dos veículos, só podem ser veículos novos. Porém, acho que a solução que o Zeca traz consegue nos ajudar
nas nossas outras frotas que a gente tem sob nossa responsabilidade, né? Principalmente a frota de transporte escolar gratuito, de tag, e potencialmente a de fretados também e dos caminhões que abastecem o CEAGESP. Então, são frotas que a gente aqui no comitê ainda não se debruçou com tanto afinco como as frotas de ônibus e as frotas de caminhão de coleta de resíduos, mas eu acho que há um grande potencial para isso. Zé, que eu queria que você comentasse um pouco se a Diafone já fez conversão de vans para transporte de passageiros, como que foi isso e como que é a idade média, se você consegue fazer com vans de qualquer idade ou se tem algum tipo de restrição para fazer esse retrofit. E uma segunda pergunta na sequência é se apresentou aquela e-van que vocês fazem, aquilo é uma solução pronta que vocês já entregam como se fosse o produto, né? Você não pega a van de alguém e faz a conversão, você já entrega a van pronta, né? Oi, Fabio, vamos lá. A gente eu não fiz nenhuma ainda van para passageiro. A gente fez uma van, mas ela acaba que é para transporte para last mile, né? Delivery last mile. Mas eu acho que basicamente elas são iguais, né? A única diferença realmente é na parte que você põe as cadeiras ali na parte de trás do veículo. Então não vejo muito problema em fazer. Seria estudar um pouquinho. Eu acho que a dúvida é sempre aquela, né? Qual que é a autonomia que esse pessoal precisa, né? Para a gente entender a viabilidade de pôr um pack dentro que não atrapalhe os números de passageiros dela, né? Então, assim, realmente não conheço muito esse mercado desse pessoal, mas eu diria aí que se eles precisarem de uma autonomia aí de no máximo 150 km por dia, eu acho que dá para fazer sem atrapalhar o número de passageiros nos veículos. E você pode fazer em qualquer um, né? Em Iveco, enfim, não muda muito. Porque todo o powertrain você tira, né? Então, independente da van, você pode fazer em qualquer uma. E aquela segunda pergunta que você falou do Ivan, a gente não está fazendo ela nova, acaba que você fazer um retrofit daquela lá, você tem alguns carros hoje de montadoras que conseguem ter um preço razoavelmente competitivo. Então, como eles têm uma escala maior, aquela coisa acaba que não faz muito sentido você fazer retrofit daqueles carros menores, entendeu? Então, a gente não tem aquela... A gente fez umas 2 ou 3, mas não é uma opção que a gente tem hoje. Legal, obrigado. Obrigada. Carmen? Oi, acho que o Tadeu, é isso? Está na minha frente? Não, não. você está na frente. Tá bom, desculpa. Obrigada pela apresentação, eu perdi um pedacinho, desculpa. E algumas questões o Fábio já colocou, né, com relação a São Paulo. A minha dúvida era se eu pegar um ônibus que já tem uma idade, ele dura 10 anos, né, o diesel 10 anos na frota, se eu acrescentar esse custo do retrofit e tiver um período mais curto para fazer um TCO, se isso ficaria viável. Mas acho que já está respondido. A questão do... E outra questão, acho que você também já respondeu, que é a questão da viabilidade quando eu estou com um valor muito baixo de uma tecnologia alternativa. Se eu não internalizar o custo das emissões, do efeito à saúde, a gente fica com uma competição um pouco desleal, né? No caso de São Paulo, a gente tem a Lei do Clima, que tem um comando e controle, a princípio, se não houver alteração, de exigência de algumas frotas complexas de serem eletrificadas. E a dúvida é que elas vão ser complexas de colocar um custo adicional também, tanto a escolar, né? A gente está com um nicho que os ônibus escolares não são velhos porque os motoristas querem, né? Eles também não rodam tanto por dia, talvez, para aquele custo da operação compensar o custo do investimento. Então, são situações diferentes. E a minha pergunta, no privado, qual é a situação que esse retrofit se viabiliza? E a pergunta da Luciana também, quero reforçar, ou do Fábio, desculpa, não me lembro, qual é a idade
e a condição do veículo com relação a algum desgaste, algum uso, para esse retrofit, que seria um pré-requisito para isso? Tá. Bom, eu acho que não tem uma regra. A gente já fez, sei lá, hoje a gente deve ter aí mais de 50 veículos eletrificados, e eu já fiz veículo zero, vamos falar, semi-novo, com 6 meses de uso, e já fiz veículo também, com 25 anos de uso. Então, assim, eu acho que vai muito do veículo que a empresa tem disponível, né? Então, eu acho que um lugar melhor, assim, porque às vezes você pega um veículo com 25 anos de uso, você acaba tendo alguns problemas depois que o veículo está pronto, que não tem nada a ver com o retrofit, mas como o veículo era muito antigo, então ele começa, né, você tem alguns problemas nesse sentido. Eu acho que assim, um veículo de 4, 5 anos é uma idade legal para você fazer o retrofit, né? E também assim, tem muitos veículos que, por mais que ele tenha 4, 5 anos de uso, eles andam 30, 40, 50 km por dia, então de quilometragem ele está muito baixo ainda, né? Então são veículos praticamente novos, né? Quando você fala de um caminhão, né? Então eu acho que uma conta legal seria entre 4 e 6 anos, eu diria que seria a melhor situação, né? E eu acho que onde o retrofit talvez vale mais a pena é em situações onde você tem que a empresa consiga abastecer, carregar o veículo em pontos, em alguns pontos de entrega, ou ele anda pouco por dia, que a gente consiga pôr um pack pequeno, né? Porque todo mundo sabe que o pack de bateria é o grande, vamos chamar, vilão da conta de um elétrico, né? Então, quando você consegue pôr um pack pequeno, com ele carregando rápido, ele fica parado pouco tempo, carrega e sai de novo. Então, igual vocês comentaram aí da van escolar, sinceramente, eu não sei como é que eles trabalham, mas eu imagino que ele deixa as crianças na escola e voltam para casa ou voltam para algum ponto, entendeu? Então, acaba que ele vai andar 150 km por dia, mas ele tem várias horas paradas que ele poderia fazer a recarga de oportunidade, né? E quando você fala de um veículo de montadora, eles pensam muito mais não naquele projeto da X ou Y, eles fazem lá um veículo que anda lá 300, 400 quilômetros, porque é mais ou menos o que todo mundo precisa, e aí como você põe muita bateria, ele acaba ficando um veículo mais caro. Então, quando você consegue pôr pouca bateria, você consegue deixar o veículo um pouco mais competitivo. Acho que seria esses os pontos. Só um comentário. No caso da eletrificação, quanto mais se usa, mais você tem esse ponto de equilíbrio, digamos assim, com relação à tecnologia, porque a redução de custo da operação chega a ser 60% a 70%, comparando a eletricidade versus um diesel, por exemplo. Então, na hora que eu coloco uma rodagem menor, eu também não tenho tanto essa vantagem tão acelerada. Então, é uma balança entre os dois pontos. Mas acaba que, tipo, vamos pensar que se um dia vier a ter uma regra que os veículos escolares tenham que ser elétricos, né? A opção de carro elétrico novo para uma van dessa, eu acho muito difícil você ter uma van de uma Stellantis, enfim, de qualquer um dos fabricantes atuais com uma autonomia de 100 km. Eles vão vir com autonomia de 400, 500 km. E vai vir num preço mais caro, porque tem muita bateria, né? Então, se você tem uma situação onde você consiga com que o dono da van, sei lá, ele anda 50 quilômetros para fazer o caminho de ida, vamos falar assim, né, e voltar para casa ou voltar para algum ponto, você não precisa ter aquele monte de bateria na van dele. Concordo. Né? Uhum. Então, acho que nessa situação, o retrofit faz sentido. Né? Quando você vai falar de uma situação, vamos fazer uma van com os mesmos 400 quilômetros que o Stellantis vai vender, putz, é difícil, aí é difícil competir, entendeu? Não acaba, lógico que tem um custo inferior, mas acaba que não é tão vantajoso você fazer um retrofit de um veículo que tem aí 5, 10 anos de uso, entendeu? Entendi. Não, perfeito. Obrigada. Imagina. Obrigada, Zeca. Obrigada, Carmen. Passar agora para o Tadeu. Bom dia a todos. O tema acho que é
é bem relevante dentro dessa guarda-chuva aí da circularidade. Era isso que eu queria consultar o Zeca, o palestrante nosso, né? O primeiro era... Bom, primeiro era, só fechando o que a Luciana falou, assim, só comentando também, que eu acho que é interessante, me parece que um aspecto de poder fazer, na hora que eu faço o retrofit, eu posso ajustar a minha necessidade, quer dizer, porque às vezes, quando eu vou no mercado e eu só tenho alguns, digamos, pacotes prontos, e eu tenho que escolher entre eles e adaptar demais o meu sistema. Então, talvez tenha uma curva mais interessante, por exemplo, no caso de São Paulo, onde progressivamente eu vou instalando os pontos de recarga ou não, distância, e aí eu posso fazer o retrofit tailored mais em cima dessa realidade. E aí eu escolho o tamanho do pacote, né, de baterias e outros aspectos eventualmente associados a isso. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante no retrofit. E aí as minhas duas perguntas eram primeiro, capacidade, porque, obviamente, pelo que eu vi, teu sistema é bem pequeno comparado para o dia a dia, né? Digamos, na hora que a gente pensa numa escala São Paulo, quer dizer, que eu posso ter aí centenas de ônibus em que eu vá pensar, e depois, obviamente, em outras, quer dizer, como é que seria isso? Como é que você enxerga isso em termos de mercado que possa ser incentivado? Acho que esse é um primeiro desafio. E o segundo era, todo esse retrofit gera resíduos. O próprio motor que é retirado e outros materiais. Então, a pergunta era, o que fazer com esse material? O que você hoje está lidando? Você está levando isso num ferro velho? O que me parece ser interessante, por um lado, porque entra na cadeia da circularidade, mas se não tiver bem trabalhado isso, o motor vai virar motor de novo funcionando lá. Será que isso é bom? Não é? Quer dizer, como é que eu lido com isso, com toda a economia circular desse processo retrofit? Eram as duas perguntas. Bom, vamos lá. Na segunda pergunta, a gente devolve o kit, a combustão, para o cliente. Então, o que o cliente faz, sinceramente, eu não sei. Eu imagino que quem tem frota grande acaba usando aquele motor, aquele câmbio, para manutenção de peça. Ele vai meio que, um caminhão aqui parou por causa disso. Em vez de ele comprar uma peça no mercado, ele usa as peças que saem do retrofit que ele fez, né? Eu acho que a maioria, mais ou menos, o que rola é isso aí. E o retrofit, se for pensar, ele até faz mais sentido, né? Porque o que acontece? Você tira um veículo a diesel de circulação do mercado. Quando você compra um veículo novo, você vende o teu veículo antigo, e aquele veículo antigo ele tá poluindo, ele está, enfim, né? Então, o retrofit ele faz até mais sentido numa conta aí de emissões, porque você matou aquele veículo a diesel, né? Ele não tem uso depois que ele vira um veículo elétrico, né? E a tua primeira pergunta em relação à escala, realmente, hoje, a gente faz, eu diria que a gente tem dois clientes que são um pouco maior, que já tem um volume um pouco maior, que aí fica mais fácil para a gente, que é o mesmo caminhão, a mesma marca, o mesmo kit para aqueles caminhões. Aí eu diria que é uma transformação relativamente rápida, né? Quando você já tem o kit desenvolvido. Mas, ao mesmo tempo, a gente hoje nunca voltou muito para... A gente nunca teve uma encomenda muito grande para que a gente consiga ter uma linha de montagem só de retrofit, né? Então, eu acho que está muito ligado vamos supor, amanhã acontece alguma coisa, ou as vans, ou os ônibus, ou vans, sei lá, vão ter que ser elétricos, as vans escolares, ou ônibus que fazem o entre e sai da cidade. A hora que você fechar aquilo lá em 2 ou 3 modelos, e que você já tiver o kit desenvolvido, a bateria vai ser essa para todo mundo, que é mais ou menos o que todo mundo quer, o motor é esse aqui, tudo, né, tudo kit desenvolvido, eu acho que é relativamente rápido. Eu não acho que é um negócio. Eu acho que a gente faz uma transformação aqui de um veículo em uma semana, 10 dias no máximo, e com uma linha de montagem. Se você puser 4, 5, 6 linhas de montagem, você faz 4 vezes 4 vezes 5 vezes 6, né?
Então, o que realmente é demorado é o primeiro. Para você fazer o primeiro, vai um tempinho. Não, mas Tá mudo, Lu? Tá respondido, Tadeu? Sim? Então, obrigada. Agora eu vou passar para o Marcelo. bom dia, vocês estão me ouvindo? Ok. Sim. A minha pergunta é a questão da legalização, né? Salvo engano, essa questão da conversão de um veículo convencional para o elétrico ainda não está regulamentado pela Senatran. Então, eu queria saber do Zeca qual que é o procedimento que ele está usando para a legalização e também para, como consequência, o seguro, né? A realização do seguro desse veículo convertido. Como é que ele está vendo aí o que está acontecendo com os clientes dele? Marcelo, o Senatran já tem você já consegue tirar o CAT do veículo, né? Então, o que você faz? Depois que você faz a transformação, você tira um CAT e o veículo vira um veículo elétrico. Isso já está acontecendo. Não é um processo que sai em um dia, né? Mas ele sai. Então, quanto à documentação, não é um problema. Quanto à parte de seguro, é uma boa pergunta. Eu acho que, como a gente lida com clientes que têm uma frota relativamente grande, eu não sei te responder. Eu não sei te responder essa pergunta. Esses caras normalmente não fazem seguro, né? Mas eu posso tentar ir atrás e responder isso para vocês. Mas nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. Eu não sei como é que fica. Mas a parte do Senatran tá rolando, não é um problema, não. Apesar de ser um processo chatinho, tá? É um processo bem chatinho para fazer. Mas depois você faz o primeiro, aí você não precisa tirar um segundo CAT, né? Se for o mesmo modelo, né? Você fez sei lá, um Volks 17, enfim, uma marca X. A hora que sai o CAT para aquela marca, você pode fazer quantos você quiser depois, entendeu? Ok, obrigado. Zeca, ficaram duas perguntas talvez um pouco mais objetivas, assim, e que a gente, que vai importar bastante aqui para o comitê, que é o seguinte: a primeira é, existe alguma marca, modelo de van que você já fez com mais frequência, ou que você já produziu, já entregou, ou já tem esse expertise mais robusto? E a segunda é, para aquela van que você mostrou, acho que era uma Iveco, né? Não sei se era uma Fiat Ducato ou uma Iveco que você mostrou ali. Qual que seria o custo médio de conversão para uma média de rodagem de 80 a 100 quilômetros diários, de autonomia, desculpa? Fábio, assim, a gente já fez 2 modelos de van, tá? Da Iveco e da Ford. A gente já fez esses 2 modelos. Mas, igual eu falei, não muda muito, porque o que manda é o peso, né? O PBT do veículo, entendeu? Então, tipo assim, qualquer uma que você vai fazer, o powertrain que a gente resolveu para aquele veículo é o mesmo, seja uma Iveco, seja, enfim, qualquer marca que você colocar ali, ele vai ser muito, muito parecido, né? Então, talvez o que mude um pouco é se você tiver uma tração dianteira, uma tração traseira, que aí tem algumas que tem tração dianteira ou se são tração traseira, né? Então, acho que isso aí não muda muito. Quanto ao valor de um kit de retrofit, eu não estava preparado para essa tua pergunta, mas eu posso levantar aqui rapidinho, eu passo para vocês, mas eu diria que assim, numa situação de 80 a 100 km por dia, é uma situação onde o retrofit é vantajoso. Eu peço para você me mandar por e-mail depois, então, Tranquilo. Zeca, por favor. Posso, depois, se você quiser compartilhar com o pessoal, sem problema nenhum. Tá bom, obrigado. Flamínio. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Bom dia. Zeca, legal. Parabéns pela apresentação aí, muito interessante. E eu gostaria de falar sobre 2 assuntos. Primeiro, a questão do seguro. A BVE, eu participo também, além do Instituto de Engenharia, também tenho uma participação na BVE,
e tenho feito algumas reuniões com empresas de seguro e agora estamos agendando até uma reunião com o sindicato das seguradoras. E temos aí uma boa notícia, Zeca, que é o seguinte: o seguro dos veículos elétricos não são maiores do que dos veículos a combustão. O motivo é que tem menos peça, menos desgaste, e poderia até ser menor. Entretanto, o valor das peças, a quantidade de sensores e a tecnologia tornam esses valores, no caso sinistro, mais caros. Então, existe uma compensação que o mercado está enxergando de uma certa forma que não existe praticamente diferença entre a contratação de um seguro para um veículo elétrico e um veículo a combustão. Então, eu acho isso que é uma coisa que a gente precisa entender o mercado, como funciona, né? De repente, você está fazendo um retrofit e vai ter um impacto, né? Então tem a vantagem da isenção de parte do IPVA, né? Tem a vantagem da circulação livre, sem problemas de rodízio, e tem a questão do seguro, que é praticamente inalterável. Então, essa composição, eu acho que tem na composição do custeio, onde vai fazer a amortização do investimento, eu acho que são aspectos importantes, né? E a gente tem praticamente uma redução da frota, e eu não sei se você... Então, essa é uma observação. Uma coisa que eu gostaria de saber, Zeca, é o seguinte, que você colocou com toda a propriedade a questão da descentralização da estrutura de recarga. Quando você centraliza e concentra apenas no horário, à noite, você tem uma demanda maior da infraestrutura elétrica proveniente da Enel. A gente está com uma série de problemas, e tem o problema do pack de bateria ter que ser maior por conta da autonomia. Vocês chegaram a fazer esses cálculos com o pessoal, com os seus clientes, para saber, porque eu acho isso que é a solução, tá? Para ônibus também é a mesma coisa. Ônibus urbano, você tem terminal, você não precisa abastecer apenas em garagem. Você tem terminais de ônibus e tem terrenos próximos, adjacentes. Então, a gente até já fez essa sugestão de descentralizar, e com isso a gente tem uma economia significativa. Gostaria de saber o que você pensou aí junto dos seus clientes. Obrigado. Então, Flamínio, bom, primeiro o negócio seguro, acho que é uma boa notícia, né? Eu, sinceramente, como nunca tinha ido atrás de seguro, nunca foi uma questão que passou para a gente, por isso que eu não consegui responder aquela lá. Mas, quanto a você ter vários pontos de recarga, né? Hoje a gente está operando alguns ônibus lá em São José dos Campos. Eu não sei se você conhece como é que funciona lá, mas lá quem abastece os ônibus é num ponto da prefeitura, que fica num ponto X, né? Então eles devem ter lá, sei lá, uns 10 ou 15 ônibus elétricos, mais ou menos, não tenho ideia. Tem os articulados, enfim, eles têm alguns ônibus lá, a maioria articulado, na verdade, só tem esse nosso pequeno. Então, o que acontece? No nosso caso lá, que é um ônibus piso alto de 12 metros, ele tem autonomia de 120 km. Aí você fala, putz, 120 para ônibus é ruim, né? Não. Só que o que acontece? O que ele faz? Ele faz horário de pico, então ele sai lá 4h30, 5 horas da manhã, né? E até eles andam até acho que 10h30, 11 horas, aí você tem muitos ônibus que param, né? Das 10h30 até 3 horas da tarde, por aí, mais ou menos os horários cada um. Então, a gente tem, naquela situação, funcionou bem, que a gente pôs um pack pequeno, o retrofit fecha a conta, né?
que ele anda 120 km. Então, ele anda 120 de manhã, 120 à tarde, ou à noitezinha, que deu os 250, que é o que todo mundo quer, né? Então, é uma situação que ele tem ali de poder abastecer o ônibus dele naquela... como é um ônibus com pack pequeno, e a gente abastece relativamente rápido, então, com 40 minutos o ônibus está abastecido, né? É mesmo? Porque você carrega vamos falar, lá a gente está carregando, acho que é 130 kW, 120, não lembro, 120, 130, e ele nunca chega zerado de bateria, né? Então, você carrega, vamos falar, 85, 90 kW, em 40 minutos ele está carregado, 45 minutos no máximo ele está carregado. Então, é uma situação que não serve para aquele ônibus que sai às 5 da manhã e volta às, sei lá, 10, 11 horas da noite. Aí não funciona, né? Porque esse cara não para, né? Esse cara fica andando direto, né? Então, ele teria que ter umas cargas de oportunidade, que é como tem em alguns países da Europa, né? Que eles param no ponto, fica lá 5, 10 minutos só que aí é uma situação que eles carregam com muita velocidade, que a gente ainda não, pelo menos os meus veículos, não consegue carregar com mais de 120 kW a hora. Entendeu? Então, tipo assim, quando você, na Europa, lá, que você tem lá 500, eu não sei exatamente, mas para fazer isso funcionar, você tem que ter no mínimo uns 500 ali, 500, 600, para em 10 minutos entrar a carga suficiente para você te dar uma autonomia, para você ter um pack pequeno, né? Mas nos ônibus que você... Desculpa, por favor. Acho que alguém comentou. Nos ônibus que você faz, que faz só os horários de pico, que é um número considerável na cidade, né? Não são todos que fazem o dia inteiro. Eu acho que não tem porque você precisar ter 400 kW de bateria, 400, sei lá, 440, vejo alguns, né? Não faz muito sentido, entendeu? Desde que você tenha aonde abastecer ele, né? Esse que é o que tem em dos câmbios. Concordo plenamente, achei a solução lá muito bacana e fiquei surpreso até pela velocidade, assim, de 40 minutos, porque a gente não tem toda a frota municipal, que ela opera no entrepico com intervalos maiores e também tem no período de almoço da própria tripulação, que muitas vezes... Então, isso seria perfeitamente adequado à recarga plena da bateria para operar no segundo turno. Eu acho que é uma solução muito adequada, porque, inclusive, o peso próprio do veículo é menor e tem uma capacidade maior de carga, né? Legal. Obrigado pela resposta, Deca. Imagina. Mais alguém tem alguma consideração? Não? Então, eu vou passar para o Fábio. Eu tenho, Lu. Pode eu falar, tinha mais Tadeu. uma pergunta para o nosso colega. Era em relação, Zeca, por favor, em relação a todo esse material do retrofit, ele é nacional ou você tem tecnologias nacionais que dão suporte a isso ou é tudo, digamos, quase 100% importado? O material que a gente coloca, o nosso material elétrico... O pack como um todo, porque você falou que além das baterias, né, tem todas as conexões, tem uma série de reguladores, sim, controladores, enfim, a pergunta era esse conjunto, quanto disso representa a tecnologia nacional? Porque deixa eu só explicar por que eu acho que a gente também, quanto prefeitura aqui, né, o tamanho de São Paulo, pela quantidade, a gente pode ter escala para induzir produção nacional de parte disso. Porque uma coisa é um município querer fazer um retrofit, seja lá, como você falou, com 15 ônibus. Outra coisa é você trabalhar na escala de centena ou milhar, e só aqui no município, mas pegar a região metropolitana. Então, é uma escala que a gente já começa a pensar em nacionalizar determinados produtos. Acho que podia envolver universidade para desenvolver, de repente, parte dessa pesquisa. Eu acho que num plano de médio e longo prazo, não estou falando de imediato, mas eu acho que é algo interessante que pode ser, por essa pergunta. Assim, Tadeu, a gente depende muito qual é o cliente, né? Então, assim, a gente usa os packs da WEG em alguns dos nossos produtos.
Às vezes a gente usa os packs que a gente fabrica, porque eu também fabrico, como a VEG fabrica, eu também fabrico os nossos, e às vezes eu uso CTL. Então, assim, a gente tem, dependendo da aplicação, a gente pode usar qualquer tipo de pack, né? Agora, faz sentido você fazer a fabricação nacional, a partir de uma hora que você tem um volume, faz mais sentido, com certeza, né? E motor, a mesma coisa. Motor, dependendo da aplicação, a gente pode usar o motor da VEG ou não. Então, acho que vai muito da aplicação que o cliente precisa, né? Então, é mais ou menos por aí. Obrigada, gente. Eu passo então agora para o Fábio. Zeca, muito obrigada. Eu ouvi toda essa explicação aqui na secretaria. Acho que o trabalho de vocês é incrível. Parabéns. Vamos ver como que a gente pode incluir aí na Prefeitura de São Paulo. Legal, obrigado. E eu vou passar agora para o Fábio, para que ele possa conduzir aí a próxima reunião, enfim, as considerações finais. Obrigado, Luciana. Agradecer ao Zeca também pela disponibilidade, pelo tempo aqui para apresentar para a gente essa tecnologia. Queria só também reforçar a fala da Luciana no começo, agradecer os integrantes aqui do Confrota que compareceram ao seminário de biometano, informar que a gente já está elaborando o relatório do seminário, né? A ideia é que a gente possa, esse relatório, obviamente, ele vai para as mãos do prefeito, mas os resultados preliminares, eles provavelmente serão apresentados aqui no Confrota após a decisão do senhor prefeito. Então, deixar só isso consignado em ata. Mais uma vez, agradecer ao Zeca. E é isso, Lu. Acho que podemos encerrar. Alguém tem alguma sugestão de pauta para a próxima reunião? Ou a gente vai conversando aí ao decorrer do mês? Não? Eu tenho uma questão que eu acho que é importante. Estou só pensando aqui, para talvez a gente, como grupo, pensar. Posso estar falando besteira, mas a gente tem trabalhado, digamos, ao longo aí dos meses, uma série de alternativas, aspectos. Me parece que a gente não tem uma sistematização disso. Será que a gente não sei, é uma dúvida. Se a gente não tiver, eu acho que a gente tinha que sistematizar. Eu tenho trabalhado aqui já há bastante tempo com essa perspectiva de avaliação de sustentabilidade. Uma parte importante da avaliação é ter o framework, essa estrutura que ajuda a gente a pensar as alternativas, cenários, indicadores, e eu acho que a gente está num momento que agora a gente precisa jogar isso num processo mais integrado para a gente começar a ter mais claro. Não sei, só estou aqui provocando vocês aí para a gente pensar, talvez, se já tem, pronto, ótimo, até eu gostaria de ter acesso, porque deve ter perdido pelo caminho, mas se não tem, seria legal. Paz, quer comentar? No ano passado a gente se dedicou bastante à solução de tecnologias para Minimid especificamente. A gente está concluindo o relatório, deve apresentar em breve aqui para o grupo. Apareceram algumas outras reentrâncias tecnológicas no relatório que a gente está aparando as arestas para apresentar aqui no grupo. Mas a gente pode concatenar isso de forma mais objetiva, se você quiser, Tadeu, como sugestão, eu acho uma boa sugestão. Quanto tempo você acha que vem? É só porque, assim, se o relatório for vir logo, é melhor aguardar o relatório e, em cima dele, de repente, a gente faz, se houver necessidade, um upgrade, vamos chamar assim. Se já tiver super legal, assim, tranquilo. Depende de esperar para também não atrapalhar essa etapa. Sim. Esse fechamento. É que minha impressão, com esses processos complexos, igual a todo o sistema aí, por exemplo, de avaliação ambiental estratégica, né? É tanta informação e como sintetizar isso sempre é um desafio. Mas quanto tempo você acha que demora esse relatório, sua impressão? O relatório Minimid, ele já está em finalização. A gente deve entregar ele agora em abril. Não. Aí a gente olha, em cima dele a gente faz vamos chamar assim,
a reflexão e, de repente, para pensar, se houver necessidade, essa síntese maior. Não sei, é só uma provocação. Sim. Mas tá bom, vamos. Obrigado, Tadeu, pela sugestão. Eu queria lembrar também que todo e qualquer produto ou relatório daqui do comitê, ele é responsabilidade de todos os membros do comitê, né? A Seclima, ela atua somente como a secretaria relatora. Então, o relatório que a gente está produzindo é a versão preliminar do relatório que vai ser emitido pelo comitê. Então, ele vai ser submetido ao pleno aqui, para que todos os membros tenham chance de dar uma avaliação e submeter as suas sugestões, porque qualquer relatório que saia pelo comitê, ele tem que ser obviamente validado por todos os membros do comitê, para que ele possa ser aprovado e expedido, tá bom? E esses relatórios contêm sugestões de adoção de tecnologia para as áreas específicas da prefeitura. Naturalmente não são relatórios vinculantes, mas são relatórios de recomendação tecnológica que as áreas técnicas do executivo vão levar em consideração para a adoção da tecnologia posterior. Lu, acho que o Olímpio quer fazer algum comentário. Sim. Por favor, Olímpio. Oi, eu fiz uma pergunta aí no chat sobre a disponibilização das apresentações do evento do dia 25 do biometano. Seria interessante a gente ter na mão essas apresentações que foram feitas lá. Eu procurei no site do Seclima, mas não consegui achar. Eu não sei se Olímpia, elas estão a gente só vai poder disponibilizar quando todos autorizarem. A gente mandou um e-mail para todos os palestrantes pedindo essa autorização. E assim que for autorizado, vai ser disponibilizado, mas estamos aguardando ainda. Está demorando um pouquinho o pessoal responder. Eu não recebi esse e-mail, Não? Luciana. Eu vou Não cobrar, recebi. então. Vou cobrar Tá a bom? Angélica, que ela encaminhou para todos os palestrantes. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu vou checar. Eu não tenho lembrança de ter recebido esse e-mail. Agora, a questão que você sugeriu que a gente fizesse uma sugestão, né, sobre temas, né, para discutir no Confrota na próxima reunião, eu acho que, diante de todas aquelas manifestações que a gente teve no dia 25, eu acho que os atores envolvidos na canalização, armazenamento, compressão, abastecimento, infraestrutura das garagens, né, para elas operarem com biometano, esses atores desse sistema todo, eles não deram as caras até hoje, né? Não existe informação disponível sistematizada sobre isso, né? Sobre disponibilização de biometano nas garagens, valores, né? Quanto está custando isso? Visitas técnicas que a gente poderia fazer nesses caminhões de lixo que estão operando com biometano para ver os equipamentos, conversar com os fabricantes, né? Ver a apresentação deles. Então, como é que a gente vai pensar em tomar alguma decisão nesse sentido se a gente não tem zero de informação sobre essa questão que é crucial, né? Sem biometano, os caminhões não rodam e sem viabilidade logística, etc, etc, etc. Então, eu acho que a gente podia pensar em trazer essa gente para dentro do Confrota para eles começarem a falar, né? Eu acho, Olímpio, eu acho que você perdeu o começo do seminário, né? Você não estava lá no começo, porque eles falaram exatamente sobre isso. A Comgás falou, a Biogás, enfim, várias falaram sobre isso que você está colocando. Como que chega na garagem, por caminhão, por gasoduto, eles colocaram, apresentaram o que já tem. Eu acho que você não estava lá nessa hora, né? Mas a gente precisa ter eles na nossa frente aqui para a gente tirar dúvidas, conversar, né?
trocar ideias. Né? Eu acho que foi a Comgás, né, Fá, que pediu para fazer parte. Eles apresentaram numa reunião e pediram também para fazer parte aqui do Confrota. A gente está só esperando a renovação para trazê-los também. Mas eles estão à disposição, e eles já participaram de uma reunião onde eles apresentaram todos esses dados, uma reunião do Confrota. Bom, mas, de qualquer forma, tudo então, isso vai estar no relatório, viu, Olímpio? Tudo isso vai estar nesse relatório. Vocês acham que a gente está preparado com informações suficientes, né, para começar a raciocinar a respeito disso? Aí é decisão de vocês, mas eu acredito que nós estamos muito longe disso, né? Tá bom? a gente está fazendo o relatório exatamente para compartilhar com todos aqui do comitê e aí ver o que está faltando mesmo, né? Então, eu acho que o caminho é esse, a gente está chegando no caminho para o estudo mesmo da viabilidade. Carmen? Eu queria reforçar a fala do Olímpio. Realmente, existem algumas questões que vão ser muito essenciais. Foi apresentada a rede, quantas garagens estão servidas, mas o biometano não chega pela rede. Então, assim, o Olímpio tem razão nisso. Então, houve uma questão, olha, eu posso abastecer por caminhão, qual é esse volume? Então, assim, faltam algumas peças e, principalmente, quanto custa isso? O biometano a gente não precificou, a gente tem o preço público da Comgás do gás fóssil. E o atributo, quanto custa um biometano? Então, assim, são questões que podem, em algum momento, serem impactantes na questão da SP-Trans ou da Secretaria de Transporte definir uma remuneração do operador, quem vai pagar essa diferença, quanto custa. Eu tenho um número de 30% a mais para o veículo, esse número pode estar subestimado. Então, assim, são elementos que nós estamos falando de um sistema de transporte público, na qual eu tenho subsídio em cima disso. Então, eu tenho tanto uma remuneração do operador, como o orçamento da prefeitura para isso. Esses dados, eles precisam ser um pouquinho mais trabalhados. Olímpio, eu concordo 100% com você. Existe alguma necessidade de um amadurecimento dessas questões, né? Eu acho que como ideia, como conceito, está tudo feliz, né? Existe biometano, sim, não está em São Paulo, não está perto, como vai chegar? Então, são questões para que essa solução de descarbonização viabilize que tem que ser respondidas. Então, a minha intenção até no seminário foi tentar mostrar que, no caso do elétrico, nós passamos por todo esse calvário. Qual era o custo da energia, qual era o consumo, qual era a eficiência energética desses veículos, e é isso, né? Eu acho que realmente a decisão é do operador e ele vai decidir com esses elementos. Então, eu concordo, acho que vale um amadurecimento de alguns pontos, sim. Pá? Acho que só para tentar endereçar um pouco do que o Olímpio e a Carmen comentaram, de fato é muito importante. Esses elementos, eles, mais uma vez, eles irão constar, estando presentes ou não dentro do seminário, eles irão constar no relatório final do seminário. E eu acho que a falta de informação também é uma informação. Então, se os distribuidores não conseguirem fornecer o valor final, se eles não conseguirem fornecer a informação definitiva da forma de abastecimento, se poderá ser por gasoduto, ou se deverá ser por caminhão, e qual que é o impacto do custo, eles estão cientes que eles precisam fornecer isso para a produção do relatório final. Caso isso não seja fornecido, isso também irá constar no relatório final. E, naturalmente, a falta de informação também é uma informação, né? Então, isso está no radar na elaboração do relatório e, obviamente, mais uma vez lembrando, o relatório ele não é um relatório da Seclima, ele é um relatório do Confrota. Portanto, todos nós que estamos aqui temos responsabilidade sobre o conteúdo do relatório. Então, à medida que o relatório for sendo produzido, essas informações constarem ou não constarem, vocês, obviamente, vão poder fazer as observações necessárias sobre a presença ou ausência de dados e informações nele. Pode falar, Carmen. Como sugestão, a gente tem o caso de frota a gás no setor de coleta de resíduos.
Talvez o caso dos custos, o que está sendo remunerado, a remuneração é um pouco diferente, você paga pelo serviço, você não paga pelo quilômetro, quer dizer, é computado, mas é uma forma diferente de remuneração. Talvez esse caso, quanto está custando esse biometano, ele está sendo produzido aonde, eu estou usando ainda gás fóssil, o caso pode ser um elemento de informação para o Confrota, né? Ele ainda está sob o comando do Confrota, apesar da lei estar sendo, a princípio, retirado isso, hoje a situação é que ainda faz parte do Confrota esse acompanhamento da frota de resíduos. Eu sugeriria como próximo tema isso. Eu vou estar viajando, mas eu acho um tema relevante como sugestão. Sim, acho que a SP Regula chegou a apresentar o contrato novo aqui para a gente, em acho que umas 4 ou 5 reuniões atrás, e de fato é um tema relevante. A única questão é que a maioria do biometano que está sendo utilizado nos caminhões de coleta, até onde eu sei, está sendo produzido nos próprios aterros. Então, não é um parâmetro não é, digamos assim, um parâmetro de comparabilidade para a utilização do biometano nos ônibus, né? Porque os caminhões de coleta, eles servem a empresas que também produzem biometano dentro das suas plantas, dentro dos seus aterros sanitários, né? Então, é obviamente um esquema diferente, né? Do que seria com operadores de ônibus, mas fica a sugestão para a gente pedir, não só para a SP Regula apresentar o contrato, que foi o que eles apresentaram da vez que eles vieram aqui no Confrota, mas acho que é uma boa sugestão para apresentar como eles estão lidando com a operação no dia a dia, né, Carmen? E se eles estão precisando de gás suplementar, como, né, para além do que é produzido nos próprios aterros, como eles estão adquirindo esse gás e a que custo? Né, acho que é uma boa sugestão. Só remarcar, nós apresentamos um estudo que fizemos de comparação de tecnologias para esse segmento. O custo do elétrico e do gás eram similares em TCO. Então, vale a pena até ver que parâmetro que nós usamos, o que está diferente nesse caso real. Legal, beleza. Acho que a gente É pode isso. Deixa eu só antes... Desculpa, Lu, perdão. Queria deixar consignado em ata, na verdade, que a gente está reformulando a portaria de membros aqui do Confrota. Então, existem algumas entidades representativas, naturalmente, isso não atinge nenhum dos senhores que estão aqui presentes hoje, senhoras, mas eu gostaria de fazer essa observação para que fique consignado em ata, que as entidades que têm excesso de falta, principalmente as entidades da sociedade civil, que estão com excesso de falta nas reuniões com frota e que não responderam aos ofícios solicitando a indicação de representantes na renovação, elas serão excluídas de participação no comitê. Tá bom? Então, eu vou deixar isso aqui consignado em ata, vai ficar registrado, e aí, quando a nova portaria vier, essas entidades não constarão mais no conjunto de participantes do Confrota, tá bom? Oi, Carmen. Não, só para lembrar, eu como sociedade civil e presente em todas as reuniões, com exceção de que viajei, eu sempre acho importante ter um equilíbrio entre sociedade civil, setor produtivo e governo, né? Então, se existe alguma questão com relação à sociedade civil, fica a recomendação de que seja convidada, que seja incluída organizações com esse perfil. Ok. A gente está incluindo algumas outras, mas para abrir espaço para as outras, a gente está retirando quem não está comparecendo, quem não está dando a devida atenção ao comitê. E que também não respondeu aos ofícios de reiteração. Tá bom? Agora sim, Lu, oficialmente. Gente, obrigada pela presença de todos. Mais uma vez, peço desculpas pela ausência do secretário Naline, mas ele foi lá acompanhar o prefeito na entrega dos 115 ônibus elétricos. Obrigada e até a próxima reunião.